Bom dia. Bom dia. Que a graça do Senhor Jesus esteja enchendo a sua vida, o seu coração, a sua casa nesta manhã. Amém? Amém. O que fazer quando está no deserto? Deserto aqui é luta, dificuldade, problema. Hoje eu cumprimentei uma pessoa aqui de manhã e eu perguntei, está tudo bem? E essa pessoa respondeu assim, até agora está. Achei interessante, achei muito interessante. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que está bem, pode vir uma tempestade, né, pastor? Pode vir uma luta, uma guerra. Sabe qual é o tema? O que fazer quando está no deserto? Você clama ou reclama? Pois bem, quero ler aqui um texto que quero trabalhar aqui com vocês, pensar com vocês sobre esse texto aqui que nós vamos ler, que está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Aqui conta-se a história do povo de Israel. Israel, uma nação muito grande que Deus escolheu, teve 3 reis muito poderosos antes da sua divisão. O primeiro foi Saul, o segundo, o majestoso guerreiro desbravador Davi, e o terceiro, Salomão, o extraordinário sábio Salomão. Depois dos 3 reinos aqui, a história conta que o povo de Israel se dividiu em 2 tribos, indo 10 tribos, eram 12, foi 10 tribos para o reino do norte, cuja capital era Samaria, e 2 tribos ficaram em Jerusalém, né? A saber, a tribo de Judá e Benjamim ficaram chamado Reino do Sul, chamado aqui a capital de Jerusalém. Queridos, e o texto que eu li aqui conta que no Reino do Norte, quem estava reinando agora, nesse episódio, era o rei Chorão. Quem era Chorão? Era filho de Acabe e Jezabel. Depois vocês leem a história e me contam. A terrível Jezabel. O certo é que Chorão, ele começou a reinar, e aí um povo lá, da tribo dos Moabitas, os Moabitas, vieram contra Chorão para guerrear contra ele. Ora, no passado, esse povo Moabita tinha uma aliança com Acabe, pai de Chorão. Tanto é que eles pagavam tributos para o rei de Israel, que era Acabe na época. Acabe morreu, Chorão assume o trono, e os Moabitas, o rei de Moabe, não quis mais pagar os tributos. E ainda, não querendo pagar os tributos, fez um exército lá e foi contra o rei Chorão. Ora, ele tinha um grande exército, o rei Chorão, o rei de Israel. Mas mesmo assim, ele se sentiu fraco. Toda pessoa que não tem Deus na sua vida, quando vem uma luta, uma guerra, se sente incapaz, se sente desesperado. Chorão sentiu assim. Sabe o que ele fez? Pediu ajuda para Josafá. Em contrapartida, Josafá era um rei que temia a Deus. Era um rei que tirou os postes ídolos ali de Jerusalém e colocou o povo para adorar o Senhor. Ele temia a Deus, ele buscava a Deus. Aí Chorão convida ele para ir para essa guerra. Sabe o que Josafá faz? Ele vai. Só que ele leva um amigo dele, Edom. Edom era um outro rei que era aliado a Josafá. Foi com ele para a guerra. Pois bem, a história conta que os 3 reis estavam indo pelo deserto agora, para chegar até a guerra. Eles levavam mantimento e levavam muita água. Porém, sabe o que aconteceu? Nesse deserto, nessa luta, nessa dificuldade, nessa guerra, até mesmo para chegar lá, propriamente onde seria a guerra, eles ficaram perdidos no deserto. E sabe o que aconteceu? A água acabou. Gente, com comida você ainda fica um tempo sem alimentar. Mas a ciência diz que sem água você não fica muito tempo, né? 2 dias, e parece que 3 dias você já está num estado muito grave, sem água.
E aí eles ficaram sem água. Sabe agora o que aconteceu aqui? O rei Chorão, o rei de Israel, ele começou a murmurar, ele começou a reclamar, e ele começou a acusar Deus. Te lembra alguém? Quando está passando por uma luta? Reclamar, xingar, falar mal, falar do governo, do prefeito, dos vereadores, de todo mundo, do seu pai, da sua mãe. O Chorão começou a reclamar. Ele reclamou tanto e murmurou tanto, que ele até disse assim, olha, Deus trouxe 3 reis para esse deserto aqui, para essa luta, para matar aqui no deserto. Olha só. Em contrapartida, Josafá, sabe o que ele estava fazendo? A Bíblia diz que ele estava orando, clamando a Deus, tentando saber por que daquela situação, por que daquela luta, por que daquela guerra, qual o propósito que Deus tinha naquele deserto ali, de fazê-los perder no deserto. Qual tem sido a sua atitude? Você pode ser nomeado, e eu também, nessa manhã, com 2 nomes. Quem eu sou? Chorão ou Josafá? Eu reclamo, eu murmuro, eu espernio, eu condeno as pessoas, eu acuso as pessoas quando eu estou numa luta, numa guerra, numa dificuldade, ou eu sou Josafá? Eu oro, eu busco a direção de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus para a minha vida. Como você tem agido? Pois bem, saiba que na mesma proporção que a adoração, que o louvor, ele é para Deus, nessa mesma proporção, a murmuração, o xingamento, o aborrecimento que você tem no momento da luta, isso é também para o diabo um louvor. E ele vai pegar tudo que sair da sua boca e vai colocar armas de morte contra a sua vida. Armas fatal contra a sua vida, devido à murmuração. Mas graças a Deus que Chorão estava com um homem de Deus. Graças a Deus que às vezes que nós murmuramos, Deus coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar e nos dar uma direção de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Olha aqui, gente. O que a gente percebe quando uma pessoa murmura e fala mal dos outros e condena? Uma coisa que você pode perceber é uma pessoa imatura e, sobretudo, se ela está murmurando e ela não muda de opinião, é porque também ela não quer mudar de atitude, de comportamento. Ela quer continuar no erro, ela quer continuar no seu ego. Então não seja assim. Olha o que diz aqui, ó. 2 Reis 3,10. Então disse o rei de Israel, Chorão: Ah, Senhor, chamou estes 3 reis aqui para entregá-lo nas mãos dos moabitas. É muito comum atribuirmos a Deus as nossas responsabilidades e também a culpa das lutas e das tragédias pelas quais nós passamos. Isso não é de agora, já faz alguns dias. Sabe quando? Lá no início, lá no Éden. Quando Adão e Eva pecam, e a gente bem sabe que depois da queda veio para o mundo a morte e o pecado. O que aconteceu? Após a queda do homem, Deus perguntou para Adão: comeste do fruto que ordenei que não comesse? O que ele respondeu? Não, a mulher que tu me deu. Quando Deus vai conversar com a mulher, ela diz: eu não, a serpente me enganou. Certamente, se Deus vai conversar com a serpente, o que ela responderia? Ah, Senhor, o Senhor me mandou embora lá do Éden? O que o Senhor queria que eu fizesse? O culpado é o Senhor. É interessante como nós culpamos as pessoas. Eu contei para vocês aqui uma vez, um rapaz perdeu a sua mãezinha e ele ficou desesperado, e ele xingou Deus, e ele falou mal de Deus. Gente, sabe quantos anos a mãezinha dele tinha? 94 anos. A minha fez 80. De agora para frente eu preciso aproveitar a minha mãezinha. E se ela vier a morrer primeiro do que eu, que é o normal, é só a gratidão ao Senhor. Ela tem 80 anos, a mãe dele estava com 94. Então você percebe aonde está o nível do orgulho humano. Então o que a gente precisa aprender aqui? E nós vamos ver alguns pontos interessantes aqui.
eu quero pensar com vocês aqui. A primeira coisa, eu anotei aqui, ó. Deus não é culpado dos nossos erros, já falamos. Agora, a segunda coisa que eu quero ver com vocês aqui. Busque mais ouvir do que falar. Toda pessoa que se embaraça com problemas na vida, que faz coisas erradas, ela tende a ficar falando. É ou não é? Quando pastor de igreja, fui fazer um atendimento de uma mulher, e deixa eu te falar, enquanto eu falava 10 palavras, ela falava 1000 palavras. E ela justificou que ela estava separando e que era de Deus. E aí ela me confrontou e disse assim: pastor, o senhor quer que eu continue sofrendo, padecendo na mão daquele homem? Mas deixa eu falar para vocês, não era tão sério assim, eu nunca tinha batido nela, nada dessas coisas. Mas tem pessoas que é assim. E ela falou. Então, aprenda uma coisa, não fique falando, não fique liberando palavras, porque quanto mais você fala, mais palavras você libera no mundo espiritual. E Satanás pega essas palavras para destruir a sua vida. Então, vá para o seu quarto, ore, procure alguém que possa lhe ajudar, um pastor, um conselheiro, uma pessoa amiga, porque eu creio que ainda existe amigos, mesmo que você tenha que contar somente com uma mão, né? Ainda tem amigos. Procure alguém que possa lhe ajudar, mas pare de ficar falando, porque deixa eu te falar, se você ficar falando o tempo todo, você vai trazer problemas sérios para a sua vida, muito sério. Quando a gente fala demais, a gente não deixa Deus falar na nossa vida, sabia? Você não deixa o Espírito Santo te dar direção. Então não fique falando. Olha aqui, o quanto que é diferente Josafá e Chorão. Ele ficou falando, mas Josafá, ele estava orando. E 2 Reis 3:11, sabe o que Josafá disse? E disse Josafá, rei de Judá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu. E olha quem, gente, Eliseu, discípulo de Elias, que derramava água sobre as mãos de Elias, mora aqui nessa região. Então Josafá disse: vamos ouvi-lo. Ou seja, a pessoa madura, no meio da luta, ela sabe ouvir a voz de Deus. Josafá queria ouvir a voz do profeta. Quem que você está ouvindo hoje? Procure ouvir a voz do profeta, mas cuidado com as profecias, porque existe gente aí que profere um monte de profecia, que a gente chama de profetadas até, que não é de Deus. E aí sabe o que a gente aprende com isso aí? Que esse tipo de profecia são coisas que já são existentes, como nome, endereço, agenda, tudo que já aconteceu. Aí a pessoa fica profetizando essas coisas que já existem. Isso são, na verdade, adivinhação. Isso está ligado ao mundo tenebroso de Satanás, de adivinhação. Em contrapartida, a profecia é algo que vai acontecer. Isso é um dom de Deus. Josafá procurava o homem de Deus aqui para saber o que Deus tinha para ele. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes. Não, isso aqui é sobre Samuel, né? Então, 3:12, e diz Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Essa palavra descer aqui, ela tem um sentido no hebraico de humilhação. Quando você está diante de uma luta, de um problema, de uma dificuldade, você não pode achar que tenha razão. Você não tem que entender que você está bem. E você precisa, sabe o que é? Descer para ouvir a voz de Deus. Eles desceram. Outras coisas que eles fizeram aqui, eles se renderam. Você já percebeu que você está de boa, está tranquilo, aí chega a polícia armada e vai contra você, e você levanta as mãos logo e tal, e se rende? Olha aqui, se você está passando uma grande luta na sua vida, saiba que o Senhor está falando para você algo nesta manhã. Ele está te ensinando algo. Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa orar, você precisa humilhar, você precisa deixar com que o Espírito Santo de Deus aconselhe o seu coração. Então é necessário haver rendição, humildade e reconhecimento da sua situação. Mas eu te conto uma verdade.
muitas pessoas estão passando por grandes lutas e vão perecer na sua luta, no seu deserto, vão morrer de sede. Sabe por quê? Porque não se humilham. Elas não abrem mão da sua posição. Elas não abrem mão do seu poder. Elas não abrem mão da sua fama. Elas não abrem mão daquilo que elas têm, que chama-se reputação. Sabe o que Freud vai dizer dessas coisas que estão em nós, que precisa ser mudado, como pecado, como coisa escondida, como problemas que a gente não põe para fora, dores, amargura, tristeza, culpa? Freud vai dizer, o pai da da psicanálise, né? Ele vai dizer que isso aí é aquilo que você coloca debaixo do tapete. Cuidado com coisas que estão debaixo do tapete. Essa manhã é dia de nós colocarmos para fora. Humilhar e descer na presença do Senhor. E aí a gente continua aqui, já indo para o quarto ponto, que diz assim: atrai a presença de Deus para o seu deserto através do louvor. O profeta aqui, Eliseu, falou assim: chama para mim um músico, uma pessoa que canta, que louva a Deus, um louvorista, um levita, na verdade, né? O tangedor. Trouxeram lá a pessoa. Quando ela começou a tocar, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida de Eliseu. E aí, queridos, Eliseu profetiza sobre eles e diz: olha, esse deserto, essa luta, essa dificuldade, essa perda que vocês estão passando aí, eu vou entrar com providência. Vocês não vão ouvir barulho, vocês não vão ouvir tambores, sinais, gritos, mas vocês vão cavar buracos lá no deserto e águas irão jorrar daquele lugar. Sabe o que a gente espera quando vê um grande pregador? O carro de som passa na rua, e quando eu era criança eu ficava ouvindo, eu falava: meu Deus, mãe, leva nós na igreja, mãe, porque vai estar um pregador lá, e ele vai curar, e paralíticos vão andar, e cegos vão enxergar, e surdos vão ouvir, e a gente ficava louco. Mas olha, Deus por tantas vezes faz um milagre na nossa vida, entra no nosso problema, entra na nossa crise, cura a nossa dor, no momento que nós precisamos mais dele. Sabe como? Ouvindo uma palavra tão simples como essa, de uma pessoa que vocês conhecem há tanto tempo. É assim que ele faz. Não precisa de barulho, não precisa de ser uma pessoa internacional. Deus entra na vida de Eliseu e fala: olha, vocês não vão ver barulho, vocês não vão ver nada. Sabe o que aconteceu? Eu quero finalizar porque o nosso tempo está chegando aqui no final. Sabe o que aconteceu aqui quando eles adoram a Deus? E aí eu te convido a adorar a Deus em todo tempo, porque adorar não é propriamente cantar, adorar é ter um coração inclinável ao Senhor, de profunda gratidão. Adorar é isso. E você pode adorar aqui na empresa, você pode adorar na casa, você pode adorar na rua, você pode adorar no carro, em todos os lugares, até porque os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E aí, queridos, eles adoram ao Senhor. E ele, então, dá essa palavra para os reis, né? O rei de Israel, Chorão, para os reis do sul lá, que era Josafá e Edom, que estava com ele. Olha o que diz aqui: porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Olha só, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Aleluia! Se eu tivesse numa congregação assim, bem, aquela cheia de fogo, eu ia falar: alguém pode dar um glória a Deus? Tremendo isso aqui!
Porque Ele vai entrar nessa guerra sua, nessa crise sua, nessa situação de dor, de enfermidade, de desespero, de amargura, de perda, e vai restituir para você. E tem mais, os seus inimigos não te vencerão mais, você vencerá todos os inimigos que vêm contra a sua vida, contra a sua casa, contra a empresa, contra a família. É a palavra do profeta de Deus nesta manhã. Eita, glória. É verdade. Ele faz aquilo que a gente não entende. Aleluia. Mas é preciso crer, é preciso obedecer, é preciso humilhar, é preciso buscar ao Senhor, é preciso deixar o nosso orgulho, a nossa reputação, as nossas capacidades, tudo ao pé da cruz. Porque foi lá que Ele levou as nossas dores, os nossos pecados, a nossa enfermidade. Foi lá que Ele se fez pecado por nós, se fez morte na nossa morte para que vivêssemos a sua vida, quando mesmo ressuscitou no terceiro dia. E a Bíblia diz agora está junto ao Pai, intercede por nós. E não se engane, antes de estar lá, Ele foi até o mais profundo da terra e tomou do diabo a chave da morte, do inferno. E Ele agora domina por todas as situações, por tudo. E você fala, por que então que a gente ainda passa por luta, por dificuldade? Deus não pode simplesmente fazer assim e tudo acontecer e Ele derrotar Satanás? Existem duas coisas que fazem com que Deus não faz isso: o livre-arbítrio e segundo, o caráter de Deus. Porque é lógico que Satanás nunca vencerá o poder de Deus. Mas sabe o que é, queridos? Nós não experimentamos o melhor de Deus, porque às vezes estamos procurando coisas extraordinárias, quando Deus quer agir no momento, na hora, no lugar, de forma tão simples. A voz de Deus veio para Elias quando estava lá na caverna de Adulão. Não foi no fogo, pastor. Não foi na tempestade, muito menos no terremoto. Foi quando veio uma brisa suave. A voz de Deus estava ali, dando a direção para Elias. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está dando direção para você, que está passando uma grande dor, uma grande luta, uma grande dificuldade. Ele está dizendo para você que Ele não te abandonou. O texto diz que o socorro, o milagre e o envio das águas aconteceu não quando estavam orando, jejuando, e sim ofertando. Sabe o que aconteceu? Os judeus tinham a prática de ofertar ao Senhor. Quando amanheceu o dia, eles pegaram os mantimentos que eles tinham levado e eles foram fazer uma adoração a Deus, logo pela manhã. Enquanto eles estavam ali adorando, eles perceberam que aqueles buracos que eles tinham feito no deserto começou a encher de água. E diz que a água foi subindo, que eles não sabem de onde, do deserto, não foi através de chuva, não veio vento, não veio nada, porque o profeta disse que não viria nada disso. Os poços encheram de água, sabe quando? Quando eles estavam adorando. Ei, pare de chorar e comece a louvar. Pare de chorar, pare de reclamar e comece a ter um coração grato. E o texto também diz que as águas não vieram da chuva, aponta para o meio lógico que pensamos, e sim vieram descendo pelo deserto. Deus fez gerar água no meio do deserto. Assim Deus vai gerar um milagre na sua vida, não importa o deserto que você está passando. Assim eu creio, assim eu profetizo na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Que Deus continue abençoando todos os nossos propósitos e, segundo a tua palavra, estar conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Até que venha o arrebatamento e nos leve agora com Ele para sermos governo eterno para a honra e glória do Senhor. Amém.